Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Amém? Que bom que você veio, enfrentou esse frio danado que está fazendo hoje, está aqui na presença de Deus. Deus tem grandes coisas para você. Quero te convidar a ler comigo o Salmo 8. Salmo de número 8. Chegou chegando. Salmo 8. Este salmo fala da criação, da grandeza de Deus que é vista através da sua criação, mas eu quero enfatizar algo aqui no versículo 2, que não tem tanto a ver com a criação, mas tem a ver com louvor. Então, Salmo 8, versículos 1 e 2. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Até aqui. Eu quero enfatizar essa parte que fala das crianças e das criancinhas de colo, porque o tempo de culto é um tempo de louvor, é um tempo de adoração. E quando a gente se dispõe a louvar a Deus, a gente sempre faz, ou pelo menos tenta fazer isso de coração, para que o nosso louvor não seja só da boca para fora, mas seja algo que vem do coração, seja algo que flui da nossa alma. E quando você vê algo que sai da boca de uma criança, geralmente você percebe que o que vem da criança, ela vem mais sinceramente. Porque a criança não tem os freios que nós temos, né? Os freios de caráter, os freios de moral. E os medos, receios e outras coisas mais que a gente tem. Então, quando ela solta uma palavra, uma frase, aquilo vem, representa todo o ser dela. E eu penso que o louvor de uma criança é muito mais puro que o nosso, porque ela faz daquilo desprendida de tudo o que pode interromper o louvor verdadeiro dela. Quando ela ama de verdade. Por isso que Jesus disse que a gente tem que se fazer como criança, né? E eu quero convidar você, baseado nesse versículo aqui específico hoje, a louvarmos como crianças, a louvarmos desprendidos, a louvarmos de todo o coração, a dizer para Deus exatamente aquilo que a gente está cantando, para que o nosso louvor seja realmente agradável a Deus. Não pense que isso é uma crítica, não pense que isso é nada, tá? Não estou alfinetando ninguém, pelo amor de Deus. Só estou dizendo assim para todos nós. Vamos nos soltar na presença de Deus como uma criança faz na presença dos adultos. Ela fica sem freios, ela fala, ela chora, ela dá risada. Que a gente esteja hoje aqui sem freios na presença de Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, porque esse louvor certamente chegará na presença de Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele. Pai Santo, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és o dono de tudo, Tu és o dono de toda a criação, o dono de cada um de nós. O Senhor nos fez e o Senhor conhece o nosso coração. E nós queremos nessa noite Te oferecer um louvor desprendido, ó Pai. Queremos que o nosso louvor parta realmente do nosso coração, da nossa alma e chegue à Tua presença como um perfume agradável a Ti, Senhor. Olha para dentro de nós, olha para a sinceridade do nosso coração, Senhor, para a genuinidade do nosso louvor, ó Pai, e agrada-te da Tua igreja nessa noite.
e que enquanto nós vamos te louvando, possamos também receber o mover do teu Espírito em nossas vidas, Senhor, que nos eleva, que nos alegra, que nos renova, que nos faz sentir a tua presença e que nos faz sentir o teu amor nas nossas vidas. Faz isso por nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Renda-se aos pés da cruz agora. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Nos rendemos, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Ofereça-se para Ele. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou.
sou teu e tu és meu. Diga para ele isso. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Que compromisso maravilhoso a gente faz na presença de Deus. Render-se aos pés da cruz é a melhor atitude que a gente faz. Quero compartilhar com você um texto de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Atualizada nesse texto é mais bonita, ela é mais poética, mas ela é mais difícil de entender. A linguagem de hoje faz para nós aqui uma interpretação que fica um pouco mais fácil da gente entender esse texto. E aí, para mim, tira um pouco a beleza do texto, mas deixa ele mais compreensível. Então eu vou ler na linguagem de hoje, que é o nosso costume aqui, tá bom? Então diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Vamos orar. Deus, clamamos pela luz do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, o recado que o Senhor tem para nós hoje. Faz com que nosso coração, nossa mente, sejam plenamente abertos para aquilo que Tu tens para falar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Filipenses é considerada por uma grande parcela dos estudiosos como a carta da alegria. Você já deve ter essa informação. E é uma carta que o apóstolo escreveu para animar e para encorajar os irmãos da igreja que existia na cidade de Filipos. Por isso, carta aos Filipenses. E uma das coisas mais interessantes dessa carta, irmãos, é que Paulo escreveu quando ele estava dentro da cadeia, quando ele estava preso. E obviamente, toda vez que eu falo de Paulo e falo que Paulo estava preso, eu não posso deixar de dizer que ele estava preso injustamente por conta da pregação do Evangelho. Agora imagina, irmão, irmã, alguém que está preso dentro de uma cadeia e escrever sobre a alegria. Eu creio que somente uma pessoa que deu muitos passos adiante na vida cristã, somente uma pessoa que se reciclou internamente, que cresceu, que amadureceu, poderia realizar o feito que Paulo realizou. Paulo foi alguém que se aperfeiçoou. A bem da verdade, irmãos, ele foi aperfeiçoado por Deus. Essa é a grande verdade.
E à medida em que os dias iam passando, à medida que Paulo ia vivendo, né, logo depois da sua conversão, você deve se lembrar que Paulo era um perseguidor de cristãos, e um dia ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e ali ele teve uma experiência sobrenatural. Ele foi levado para a casa de um dos seguidores de Jesus, e ali ele foi recebendo instrução. Então ali ele realmente se converteu a Cristo. Então, à medida que os seus dias iam passando logo depois da conversão, Paulo não ficou parado no tempo. Paulo não ficou apenas com a experiência que ele teve na estrada de Damasco. Ele buscou crescimento, ele buscou amadurecimento, aperfeiçoamento, tanto espiritual como em outras áreas da sua vida. E por conta disso, irmãos, Paulo foi tremendamente abençoado por Deus. Paulo alcançou tremendas vitórias na sua trajetória. E hoje, não só hoje, mas no passado também, ele é reconhecido por toda a cristandade como um dos apóstolos mais frutíferos entre todos. Eu olho para esse texto e vejo, irmãos e irmãs, que aquilo que nós lemos aqui serve para nós de incentivo, tanto de incentivo quanto de desafio, para que nós busquemos o nosso amadurecimento espiritual, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual e pessoal. Eu creio que todos nós temos condições de aperfeiçoar a nossa vida cristã, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, aperfeiçoar a nossa maturidade na fé, aperfeiçoar a nossa maturidade na vida. Todos nós temos condições de fazer isso, como Paulo fez. E para isso eu quero, pensando nisso, pensando nessa maturidade que nós precisamos perseguir, eu quero que você pense em algumas atitudes que todos nós podemos tomar na nossa vida, a partir daquilo que Paulo fala no texto que a gente acabou de ler. Está clara a proposta? Está claro para onde nós estamos indo? Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se nós queremos adquirir maturidade, crescimento espiritual, crescimento pessoal, é entender que nós estamos longe da perfeição. É entender que nós estamos longe da perfeição. Por mais orgulho que a gente tenha que engolir, nós precisamos reconhecer que a perfeição não é uma virtude do ser humano. Desde Adão e Eva, a perfeição não é uma virtude do ser humano. E essa ideia de compreender isso, de se atinar para se atentar para esse fato, foi exatamente a atitude de Paulo. No seu processo pessoal, no seu processo de aperfeiçoamento pessoal, de crescimento espiritual, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, Paulo entendeu que ele não era perfeito e que ele estava longe da perfeição. Tanto que lá no versículo 12, ele diz expressamente: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que tenho, tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Sabe, irmão e irmã, nenhum de nós, por mais idade que tenha, ou por mais tempo de vida cristã que tenha, pode dizer que já é perfeito. Ninguém.
nem eu, nem você. Nenhum de nós, por mais caminhada cristã que já tenha, por mais conhecimento e sabedoria que já adquiriu, pode dizer que já deu todos os passos que podia dar no que diz respeito à sua fé. Nenhum de nós pode falar isso. Porque se falarmos, irmãos, estaremos incorrendo no erro da soberba espiritual. E a soberba é um perigo para todos nós. Lá em Provérbios capítulo 16, se eu não estiver enganado, o versículo 1 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Olha que palavra profunda, contundente. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito. A gente geralmente, quando fala de gente metida, a gente põe assim, né, o dedo assim, né? A altivez de espírito precede a queda. Irmãos, quanto mais a gente se acha, mais risco nós estamos correndo de cair em alguma cilada. Quanto mais a gente se acha, mais chance a gente tem de cair em pecado. Veja a história de Sansão. Lembra de Sansão? Onde está a história de Sansão na Bíblia? Um livro que começa com Ju e termina com Ísis. Lembrou qual é? Sansão era um juiz. E você deve se lembrar da história dele. Ele foi escolhido por Deus para ser líder do povo de Deus. Recebeu um dom sobrenatural. Qual era o dom dele? Ah, Jesus amado. Uma força. Uma força que não era comum nos homens. Então, ele foi escolhido para ser líder do povo de Deus. Ele recebeu um dom sobrenatural, que era a sua força física. Só que isso subiu na sua cabeça. Até que ele começou a andar perto demais do pecado, pensando ser forte o suficiente para resistir. Lembra da história da Dalila, das outras mulheres com quem ele se envolveu? Está lembrado? Quando ele caiu em si, ele já estava nas garras do inimigo e acabou tendo um fim trágico. Por que aconteceu isso com Sansão, irmãos e irmãs? Por quê? Porque além de ter flertado com o pecado, além de ter paquerado o pecado, ele não se viu como alguém que precisava de aperfeiçoamento constante. Irmãos, a atitude humilde de reconhecermos que nós não estamos prontos e acabados, nos mantém com os pés no chão. A humildade de reconhecer, como Paulo reconheceu, que não era perfeito, que não tinha alcançado tudo ainda, nos coloca com o pé no chão, nos mantém com o pé no chão. E acaba nos levando a uma segunda atitude muito importante, que é reconhecer que existem degraus da vida que precisam ser escalados. Nós precisamos saber, irmãos, que temos uma caminhada pela frente que precisa ser vencida. Precisamos entender que existe muito espaço para nós progredirmos na nossa vida, seja em que área for, especialmente na área espiritual, que é o nosso assunto principal hoje. E essa é a ideia do apóstolo Paulo na segunda parte do versículo 12. Ele diz: mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso
já fui conquistado por Cristo Jesus. O verso 12 completo vai ficar assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. E lá no versículo 13 ele diz: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Você percebe que é um verbo de ação. É um verbo que nos coloca na ação e não nos deixa parados. Meu irmão, minha irmã, o caminho da vida cristã não tem acostamento. E a gente tem que entender isso em algum momento da nossa caminhada. A vida cristã, ou o caminho da vida cristã, não tem acostamento. Nós não podemos cair no erro de estacionar na nossa fé, de estacionar no nosso crescimento espiritual. Você já parou para pensar em que estágio você está na sua vida cristã hoje? Já parou para refletir de onde você veio, espiritualmente falando, onde você está e para onde você quer ir? Porque eu penso que existem pelo menos 3 estágios da vida cristã. O primeiro estágio é quando a gente assume um compromisso sério com Deus, e a gente chama isso de conversão. É o primeiro amor. A gente cantou hoje para Deus reacender a chama desse primeiro amor no nosso coração. É aquela etapa em que a pessoa passou, acabou de conhecer o verdadeiro relacionamento com Deus e está começando a sua caminhada cristã. Todos nós já passamos por isso, de um modo ou de outro. Uns vieram de fora para dentro da igreja, outros passaram por essa experiência dentro da igreja. Eu passei por essa experiência dentro da igreja. Então a pessoa acabou de conhecer o verdadeiro relacionamento com Deus e está começando a sua caminhada cristã. E nesse estágio ela precisa de ajuda, ela é um bebê espiritual. Ela precisa ser ajudada, ela precisa ser ensinada. Aí vem o segundo estágio, que é quando a pessoa já aprendeu a se relacionar com Deus. Ela já sabe orar, ela já sabe manusear a Bíblia, ela já sabe ler a Bíblia e aplicar alguma coisa que ela lê na sua própria vida. Ela já não precisa mais de tanta ajuda dos irmãos, porque ela aprendeu a andar com as próprias pernas. Já está pensando em qual estágio você está? A Bíblia já não é um mistério tão grande para ela, porque ela lê, ela entende. Pode ser que não entenda tudo, mas entende. E aí o outro estágio, que é o terceiro, é aquele que o crente tem um relacionamento profundo com Deus. É uma caminhada em que ele já consegue ajudar os outros, já consegue estender a mão para aquele que está lá no primeiro estágio. Nesse estágio, essa pessoa já está influenciando outros a terem um compromisso com Deus, como alguém influenciou ela um dia. É nessa etapa que o irmão se envolve no ministério da igreja, é nessa etapa que ele começa a querer servir a Deus em algum lugar, dentro ou fora da igreja. Qual etapa você está? Já conseguiu se identificar nisso? Sabe, irmãos, é muito triste admitir que existem cristãos que estão prontos para pular de etapa, mas preferem estacionar no estágio anterior, ou no estágio que estão. E há aqueles que até regridem. É triste constatar isso no meio cristão. E eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós não podemos estacionar, porque a caminhada com Deus não tem acostamento. Eu também preciso dizer para você que quando nós estacionamos na vida cristã, nós estamos dando ouvidos aos cochichos de Satanás.
Porque veja, irmãos, Ele sabe das bênçãos que Deus reservou para aqueles que querem atingir degraus mais elevados na sua fé, na sua comunhão com Deus, na sua caminhada cristã. Ele sabe. E é por isso que Ele faz de tudo para que os crentes não progridam na sua fé. Ele sabe do poder que Deus tem para derramar sobre a vida daqueles que buscam mais a Deus, que sobem mais degraus no seu relacionamento com Deus. Por isso, constantemente, Ele tenta atrapalhar a marcha dos cristãos. Irmãos, existem grandes bênçãos para aqueles que querem desenvolver, ou que querem dar um passo a mais na vida de relacionamento com o Senhor. Não perca essas bênçãos. Não estacione nos degraus inferiores da fé. Saiba que sempre existe um passo a mais que podemos dar em relação às questões da fé, nas questões espirituais, e nas questões pessoais, por que não falar nisso? Sempre há um estágio para a gente ir adiante. Às vezes a gente ora e fala: Deus, me dá tal bênção. E aí a gente ora de novo e pede a mesma bênção. E pede a mesma bênção. E aí vão passando semanas, vão passando meses, e às vezes vão passando anos, e a gente fala: poxa vida, por que Deus não me dá essa bênção? Várias podem ser as possibilidades de respostas, mas uma delas é: nem sempre nós estamos preparados para administrar algumas bênçãos, porque a gente não cresceu o suficiente na fé, a gente não subiu o suficiente os degraus da fé, a gente não está maduro o suficiente para administrar algumas coisas que Deus quer dar para nós. Por isso, meu irmão, eu incentivo você a prestar atenção no estágio que você está hoje, a prestar atenção no crescimento que você adquiriu até agora, e olhar para o que pode ser adquirido a mais. Olhar para os degraus que você pode subir. Porque a gente não pode estacionar. A gente tem que caminhar para frente. Cada passo adiante, a cada passo, a gente estará sendo preparado para as bênçãos que Deus tem reservado para nós, para determinados estágios. Você já parou para pensar? Você sabe que eu cito José direto nos meus sermões, e eu gosto muito da história de José, filho de Jacó. Já parou para pensar se José não tivesse se desenvolvido ao longo da sua vida? Você acha que ele tinha chegado aonde ele chegou? Você acha que se ele tivesse estacionado na sua fé, nas suas pretensões pessoais, no seu aperfeiçoamento pessoal e espiritual, você acha que ele tinha conseguido chegar a primeiro-ministro do Egito? Não sei se essa é a função, mas podemos chamar assim. Ele não tinha, irmãos. Mas a cada degrau que ele subia, Deus ia ou ia abençoando. A cada degrau que ele subia, ele aprendia coisas novas. Ele enxergava um pouco mais longe. E Deus ia colocando bênçãos diferentes na vida dele. Você acha que se ele não tivesse passado por tudo que passou, ele teria conseguido abençoar a sua família e livrar da sua família da morte? Quero que você entenda que estacionar não é um bom negócio para nós.
estacionar na fé não é um bom negócio para nós. A gente perde. Por isso eu digo para você, siga adiante. Suba os degraus da vida cristã. Cresça como pessoa. E eu volto a perguntar para a gente encerrar nossa reflexão. Em que etapa da vida cristã você está? Pastor, eu me sinto um bebê espiritual. Não tem problema. O que importa é como você vai se portar a partir de agora. Se você está disposto a crescer a partir de agora. Pastor, eu sinto que eu já estou um pouquinho mais forte, eu já passei daquela fase do leite, do mingau espiritual, eu já sei ler a Bíblia sozinho, eu já sei andar sozinho. Então você pode pular para um degrau mais alto. Para pensar, qual estágio você está? Para pensar nas áreas da sua vida que talvez precisam de maturidade, de crescimento, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, precisam de dar um passo a mais, um passo adiante. Que passo à frente você pode dar em relação à sua vida? Que passo à frente você pode dar em relação à sua caminhada cristã? Talvez abandonar um relacionamento superficial para desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Talvez frequentar mais as programações da igreja. E talvez eu não precisava estar falando isso para você, mas para você que está na live. Talvez se envolver no ministério. Talvez se tornar um contribuinte mais generoso com a obra de Deus. Que passo você pode dar em relação à sua família? Porque crescimento tem a ver com tudo na nossa vida, irmãos. Que passo você precisa dar em relação às pessoas que moram com você na mesma casa? Você é casado, talvez buscar ajuda para um relacionamento ferido, quem sabe? Você é pai ou mãe, talvez dominar o seu jeito de lidar com os filhos. Você que é filho, talvez se tornar um filho um pouco mais dedicado aos pais. Não diria tanto obediente, porque nós estamos só em adultos aqui, mas um filho mais dedicado aos pais, mais envolvido com os pais. Em relação às suas amizades, que passo você pode tomar em relação a elas? Talvez ser um amigo melhor. Porque muitos de nós queremos que alguém seja o nosso amigo, mas nem sempre estamos dispostos a ser o amigo da outra pessoa. Talvez abandonar algumas amizades tóxicas. Uma das grandes razões de pessoas deixarem a igreja são as suas amizades. As amizades tóxicas que possuem. Talvez se abrir para novas amizades. Porque de repente você se frustrou aqui, se frustrou ali, trancou o coração. Não quer saber mais de ninguém, quer viver sozinho, você e você. Mas talvez abrir o coração para novas amizades. Passo você pode dar em relação ao seu trabalho. De repente deixar de fazer do trabalho a razão da sua vida. Porque tem gente que faz o trabalho a razão da própria vida. Ou talvez se aperfeiçoar melhor na sua área. Quem sabe ser mais honesto com o patrão? Ser mais tolerante com o empregado, se você é o patrão? Talvez ser menos grosseiro, menos estúpido, mais dócil? Não sei, estou chutando aqui, irmãos. Coisas que vêm no meu coração. Não fica bem falar chutando num sermão, né? Porque isso não existe. Mas é o que vem no meu coração de trazer para você.
Lembre-se, meu irmão, nós estamos muito distantes da perfeição. E existem degraus que precisam ser escalados. Qual degrau você vai subir hoje? Essa é a pergunta que precisa martelar a nossa consciência hoje. Qual degrau você vai subir hoje? Qual área da sua vida precisa de aperfeiçoamento hoje? Talvez não seja nenhuma dessas que eu disse. Talvez você, enquanto eu falava, o Espírito Santo já tocou no seu coração em uma outra questão que eu nem falei. Qual degrau você vai subir hoje? Você vai sair daqui hoje pensando em crescer em que área? Porque, meu irmão, o chamado de Deus para nós é o chamado do amadurecimento. E, consequentemente, é o chamado das bênçãos que só podem ser desfrutadas por aqueles que já cresceram. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu amadureço, eu cresço, eu me aperfeiçoo, eu deixo Deus aperfeiçoar a minha vida, eu deixo de ser tão turrão, deixo Deus trabalhar o meu coração e vou contemplar o que Deus tem para mim. Como eu já ensinei várias vezes também, tem bênção que vem assim, para nós. Deus não põe condição nenhuma. Ele fala, eu vou fazer, ponto final. Tem bênção que vem com condições. E eu creio que crescimento é uma das condições para algumas bênçãos que Deus tem para derramar sobre nós. Nós estamos aqui na terça-feira buscando o cuidado de Deus para nós, por nós. O cuidado de Deus para questões que nos atrapalham, que nos afligem, necessidades que a gente tem. Talvez a solução para isso não seja nem tanto orar mais, mas seja crescer mais. Que o Espírito Santo coloque isso bem profundo no teu coração, para que a gente saia daqui pensando no que eu preciso crescer. Deus, que a luz do teu Santo Espírito ilumine o meu coração, para que eu enxergue onde eu preciso crescer, que degrau eu preciso subir na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar então, para a gente encerrar esse tempo. E aí você que tem o seu pedido, você vai colocar isso agora diante de Deus. Você que está caminhando no pacto de oração, 7 semanas de oração, você vai colocar a tua vida diante de Deus também, porque esse Deus maravilhoso que a gente serve tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Pai Santo, nós louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. O Senhor tem manifestado o teu amor, tem manifestado a tua graça, tem manifestado a tua presença gloriosa em nossas vidas. Te damos graças por isso, Senhor, e sabemos, ó Deus, que tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que tem atribulado as nossas vidas, está nas tuas mãos, ó Deus. Nós entregamos todas as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas lutas, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos traumas, Senhor, colocamos tudo diante de Ti, para que o Senhor tome conta de tudo isso, e que possamos ver solução, que possamos ver milagre, que possamos ver vitória, que possamos ver um fim para os problemas pelos quais temos sofrido nos últimos tempos. Eu oro pelos irmãos que estão fazendo o seu pacto de oração, a sua caminhada de fé. Deus, honra essa caminhada de fé, ó Deus. Alegra-te, ó Deus, da perseverança do teu povo e manifesta a tua graça nesse teu filho que está caminhando dessa forma na tua presença. Olha para os pedidos que estão sendo colocados diante de ti agora também, ó Deus, e atende cada um de acordo com a tua graça, de acordo com o teu amor, de acordo com a tua bondade e a tua soberania, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe sua vida. Vá para casa na paz do Senhor.